Graça e paz, irmãos. Parabéns aí a você que nessa noite fria conseguiu vir até aqui, né? Já é vitorioso por isso. Sabemos que não é fácil. Pastor Ney e pastora Michele de volta, né? No nosso meio. É bom estarmos juntos, unidos, louvando e bendizendo o nome do Senhor. Nós vamos meditar nessa noite carta de Filipenses, capítulo de número 4, versículo 12. Filipenses 4, 12. A palavra diz assim, querido: sei passar necessidade e também sei ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, aprendi tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, obrigado porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Fala conosco, Senhor. Quer começar em mim aqui. Quebra, Senhor, os nossos corações. Abre as nossas mentes para que nós possamos ouvir aquilo que Tu queres falar conosco, Senhor. Mostra-nos, Senhor, na vida de cada um, aquilo que precisamos ainda melhorar, Senhor. Tanto em nossa vida terrena, Senhor, quanto em nossa vida espiritual, Pai. Ensina-nos, Senhor, que a Tua palavra possa nos curar, possa nos colocar, Senhor, no Teu caminho, Senhor, estreito, Teu caminho que nos conduz, Senhor, à Tua salvação, Pai. Toma-nos, Senhor, agora, nos Teus braços. Tu és, Pai amado, que quer ver os Teus filhos na Tua presença, Senhor. Por isso nós Te pedimos e Te louvamos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar, irmãos, sobre a bênção do contentamento. Hoje nós vivemos um tempo muito capitalista, um mundo muito capitalista, onde as coisas elas têm mais valor do que qualquer outra coisa. As pessoas são medidas muitas vezes pelas roupas que usam, pelos veículos que possuem, por tudo, onde o materialismo tem imperado muito grande. E com isso, o consumismo tem entrado nas nossas vidas muitas vezes. O que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós muitas vezes não estamos contentes com aquilo que somos, com aquilo que nós temos, porque queremos e precisamos mais e mais e mais para ser feliz. E parece que no Brasil, mais do que nunca, as pessoas estão descontentes sempre. Veja que agora essa confusão da Copa do Mundo, quando foi na época lá do sorteio, foi uma alegria. E agora é uma confusão de protesto, antes da Copa acontecer ainda. Percebam que as pessoas elas não estão contentes com nada. E elas acham motivo para reclamar, motivo para postular aí os seus direitos. E elas estão cheias de direitos. E muitas vezes essa filosofia é trazida para nós. Muitas vezes a gente tem ouvido igrejas e pessoas e pastores dizerem: não, você tem que exigir de Deus, você tem que ordenar a bênção, você tem que tal, você tem que fazer isso porque vai acontecer aquilo, usando, interpretando e reinterpretando os textos bíblicos de forma distorcida. Nesse texto nós vemos que o apóstolo Paulo ele está agradecendo aos irmãos aqui, a igreja de Filipos, por alguns donativos que ele recebeu, mas ele afirma: eu sei passar necessidade e sei ter abundância. Muitas vezes, irmãos,
As pessoas estão vivendo de aparência. Eu fiquei sabendo esses dias aí que agora a moda é comprar etiqueta de marca. Então, se eu não posso comprar uma roupa de marca, eu compro uma etiqueta de marca, coloco na roupa e pronto. Tiro foto, ponho lá no Facebook e eu sou chique, porque eu tenho uma roupa com aquela etiqueta, eu estou enganando as pessoas que eu posso. Queremos mais e mais e mais e mais. Veja, não é errado você ter coisas boas, não é isso. O errado é você viver uma vida descontente muitas vezes, porque isso gera N problemas. Você olha o outro, e o irmão muitas vezes vem aqui na frente e dá aquele testemunho, e você fala, nossa, que bênção. E eu? E a minha vida? E com isso se cria uma série de coisas, a tal ponto que nós começamos a murmurar e a reclamar. E às vezes até a oração vira oração, reclamação. Aquelas orações em que você vê que a pessoa está mais do que murmurando com Deus e mais reclamando do que qualquer coisa. E isso vira rotina. Eu me deparo com pessoas que reclamam de tudo. De tudo, 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 tudo. E às vezes você tenta animar a pessoa e fala, mas faz isso, faça aquilo. E a pessoa fala, mas tem isso que não vai, tem aquele bloqueio, tem aquilo. Sempre achando uma maneira de não fazer aquilo que precisa ser feito. E isso acaba desanimando. Muitas pessoas têm vivido dentro da igreja com uma fé ali, ó. Qualquer ventinho. Por quê? Porque quando tudo vai bem, aleluia, glória a Deus. Mas quando as lutas vêm, quando a perseguição vem, quando a enfermidade vem, aí a coisa aperta. Quando você está com a conta no banco cheia e você tem um alto salário e você é paparicado, aonde você chega é uma situação. Mas quando você perde o seu emprego, quando você perde as coisas, quando você está por baixo, vamos dizer assim, aí a coisa é diferente. Meus irmãos, eu tenho ouvido uma frase muito interessante. O Evangelho significa boas novas. Amém? Evangelho não significa boas coisas. Muitas pessoas têm distorcido isso e têm gerado nas pessoas uma expectativa de que o Evangelho, a partir do momento em que ela aceitar Jesus e servir a Deus, pronto, a vida dela vai mudar por completo e ela vai se tornar alguém rica, bem-sucedida, nada de mal vai lhe acontecer, ela vai ter ali uma vida perfeita, vamos dizer assim. E nós vemos aqui nesse texto, quando o apóstolo Paulo fala que ele aprendeu a ter fartura, que ele aprendeu a ter fome, que ele aprendeu a ter abundância, ele aprendeu a ter necessidade. Sabe, irmãos, é preciso fazer uma leitura desse texto e dizer, Senhor, eu preciso me alegrar em Ti. Alguns versículos antes, diz no versículo 4 do mesmo capítulo, fala, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Diga para o seu irmão aí, alegrai-vos no Senhor. E o texto não está dizendo, fique alegre por causa disso, dessa circunstância ou daquela. Porque se nós formos muitas vezes olhar as circunstâncias, todos temos circunstâncias ruins e boas, fases boas e fases ruins. E se a gente for olhar isso e for se mover por isso, o que vai ser de nós? É preciso ter equilíbrio. Esse texto fala, seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, no versículo 5. O que quer dizer isso?
Se nós não somos um grupo em que acreditamos, um grupo chamado pietista, em que acredita que o cristão veio para sofrer, onde os irmãos vivem ali murmurando e dizendo, olha, o cristão tem que sofrer, é exatamente o contrário. Obrigado, querido. Dizendo assim, se você não está passando por luta, meu irmão, por prova, é porque alguma coisa errada vai na sua vida. Você deve ter ouvido isso. A pessoa não pode nem sorrir, porque se ela sorrir, mas irmão, você não está passando por luta? Então é porque você tem alguma coisa errada na sua vida. Porque o cristão verdadeiro passa por luta. O cristão verdadeiro é aquele que é perseguido. O cristão verdadeiro é aquele que o tempo todo está ali naquela peleja. Se nós não somos esse grupo, nós também não somos aquele grupo, o oposto, que entende que o cristão é aquele que conquista tudo, que aonde ele chega e leva isso ao pé da letra. E a gente tem ouvido muitas coisas absurdas de pessoas que têm dito, não, aonde eu chego eu consigo as coisas, e consegue a qualquer custo, fazendo qualquer coisa, de qualquer forma, vivendo uma vida de qualquer jeito, usando de política, usando de influência, a tal ponto, irmãos, nós vimos uma reportagem há pouco tempo, os irmãos orando, abençoando uma propina, um dinheiro de corrupção. E os irmãos abençoando lá numa roda e abençoando o dinheiro da corrupção. Meus queridos, a vida cristã, como tudo, ela tem duas facetas. Ela tem um lado de vitória, ela tem um lado de alegria, ela tem um lado de bênção, mas ela também tem um lado de tristeza. Ela tem os momentos de dificuldades, tem os momentos de lutas, tem os momentos em que você vai precisar de oração, vai precisar de ajuda, e isto é viver o evangelho genuíno do Senhor. Como estar contente nesses momentos? Porque esta alegria não vem das circunstâncias, eu repito, esta alegria vem da presença de Deus nas nossas vidas. É engraçado que quando... Abra lá sua Bíblia em Hebreus 11. É engraçado que quando se prega em fé, se fala que, olha, pela fé aconteceu muita coisa. Obrigado. Então, você pode ler todo esse texto na sua casa, é um texto longo. Olha lá o versículo 8 de Hebreus 11. Pela fé Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber para onde ia. Depois fala lá no 11, que Sara recebeu poder para conceber um filho, fora da idade, porque teve por fiel aquele que lhe havia feito a promessa. E o texto começa a contar coisas maravilhosas que aconteceram. Agora olha lá no versículo 24. Pela fé, Moisés, sendo homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Traduzindo, irmãos, Moisés podia estar no bem bom. Ele podia ter falado, bom, agora eu sou filho da filha de Faraó, os pobres que se danem. Vamos traduzir literalmente. Agora eu estou por cima, né? Agora eu estou por cima, agora eu estou aqui no top, os outros que se danem. Como muita gente hoje faz. Sabe aquele parente que subiu na vida? Aquela pessoa que era pobre, de repente ela conseguiu, subiu na vida e agora ela é metida, ela não olha mais para ninguém, ela não cumprimenta mais ninguém. Na igreja, infelizmente, a gente vê pessoas que às vezes a pessoa consegue alguma coisa e se torna a mesma coisa, né? Quantas coisas a gente tem visto, ouvido e vivido ao longo de muitos anos. E o texto fala que
Moisés, no versículo 25, escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Fala no 27 que ele deixou o Egito não temendo a ira do rei, porque viu aquele que era o invisível. Amém? Que eu e você possamos ver aquele que é invisível. Que eu e você possamos estar contentes do Senhor. E aprender com Ele, com o Senhor, a viver uma vida feliz. Com aquilo que Deus tem nos dado, com aquilo que somos, com nossa igreja, com nossa família. Talvez você diga, é porque você não conhece minha família, é porque você não conhece meu trabalho, é porque você não conhece. Meu irmão, agradeça a Deus. Tenha um coração grato diante de Deus. Ontem nós fomos numa festa de uma irmã, que é da igreja presbiteriana, que fez 90 anos. E nosso recorde, né, Miriam, é de uma senhora que fez 100. Que também era da presbiteriana de uma outra. 100 anos, essa outra, que a gente foi há algum tempo atrás. E eu estava com uma irmã numa mesa de 80 anos. E essa irmãzinha, que não parece que tem 80 anos, conversando com a gente, daí ela revela, olha, eu tenho 80 anos. Eu e a Miriam falamos, nossa. E ela conversando assim, muito bem, não aparentava. E ela fala para mim, olha, meu pai morreu com 103. E eu estou no caminho dele. E sabe qual que é a receita? É ser feliz. E aí ela conta algumas coisas da vida dela pra gente. E ela fala assim, será que eu não tive problemas? Tive. Sofreu com o marido, passou um monte de coisas, mas sou feliz. Muitas vezes a gente acha que um problema pode nos derrotar, e por causa daquela situação, você fala, ai, olha, eu não sou feliz. Isso me descontenta, te azeda. Você tem duas opções, meu irmão. Ou se azedar por completo e ficar uma pessoa amarga, azeda, chata, reclamona, ou dar a volta por cima. Alegrar-se no Senhor e falar, eu sou feliz em Cristo. Meu irmão, esse texto de Hebreus 11 continua dizendo aqui, olha lá o versículo 33. Pela fé venceram reinos, praticaram justiça, alcançaram promessas, até aí glória, né? Fecharam a boca de leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram forças. Talvez você esteja fraco por algum problema, por algum peso, por alguma circunstância, mas da fraqueza o Senhor quer te fortalecer. Amém? Tornaram-se poderosos na batalha, puseram em fuga exércitos de estrangeiros. Mulheres receberam pela ressurreição os mortos. Uns foram torturados, não aceitando o livramento, para alcançar superior ressurreição. Outros experimentaram escárnios, açoites, algemas e prisões, irmãos. Foram apedrejados, tentados, cerrados no meio, mortos ao fio da espada. Andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, necessitados, aflitos, maltratados. Tudo isso eles passaram. E isso para a gente é uma realidade muito fora da nossa vida, porque a gente não vive em país perseguido. Até hoje, os irmãos nesses lugares são proibidos. Até hoje, as pessoas são perseguidas. Recentemente eu ouvi um testemunho terrível de uma esposa de um pastor que foi completamente assim maltratada e abusada por conta do evangelho num desses países. Esses irmãos passam por situações das mais piores que a gente possa imaginar. Esses irmãos passam fome e eles colocam mesas de banquetes para eles negarem o nome do Senhor e falam, olha, se você negar, você vai comer do melhor disso. Hoje,
acontece coisas desse tipo ainda. Pessoas presas por causa do Evangelho. Pessoas torturadas, acontece isso ainda hoje. Irmãos que fazem culto debaixo, no subsolo, no esgoto. Por quê? Por amor ao Evangelho, esses irmãos passam tudo isso. Como é isso? Como esses irmãos conseguem? E aqui no Brasil a gente não tem perseguição, não tem nada disso, mas a gente reclama. Nada tá bom, nada tá bom, nada tá bom, é isso e aquilo. Irmãos, eu sei de muitas situações, sim, é verdade. Há muitos problemas que assolam o país, há muito gasto indevido, concordo. Mas isso não pode deixar eu e você nos tornarmos pessoas reclamonas. Gente que não faz diferença alguma, sabe? Gente que é como qualquer outra pessoa ali. Entrou naquela panela da reclamação e ali continua e não tem prazer em nada, e a tal ponto que acaba muitas vezes enfraquecendo e até perdendo a fé. Pode até estar dentro da igreja, mas não tem mais fé. Por quê? Porque acostumou tanto a murmurar, tanto a reclamar, tanto a se entristecer com qualquer coisa. Quando há irmãos que são tão cristãos, muito mais cristãos do que nós, esses irmãos desses países que eu acabei de me referir, e outros irmãos até aqui mesmo, irmãos que a gente sabe que chegam a passar muitas vezes necessidade, pessoas que não têm muitos recursos, e tem lá na casa deles uma polenta, sei lá, alguma comida bem simples, e eles têm uma paz, e eles têm um amor de Deus, que você sente, que você percebe, que quem é de Deus testifica, e você vê em que a pessoa, ela muitas vezes recebe gente na casa dela até para orar. Eu sei de vários casos de pessoas que procuram pessoas assim, aquela missionária, aquele pastorzinho bem simples, aquela pessoa bem simples lá. Viva uma vida de contentamento, meu irmão. Basta você pensar que se o Evangelho fosse garantia contra a pobreza, muitas pessoas, ou se não todas, iriam se converter. Não por sinceridade, mas para serem ricos. E aí eu te faço uma pergunta: quem falou que pobre não é feliz? Que ser pobre não pode ser feliz? Quem falou que uma pessoa simples não tem nada para ensinar? Quem falou isso? Conceito do mundo. Jesus, sendo rico, se fez pobre. Jesus nasceu numa manjedoura, nasceu num lugar pobre. Para quê? Para que nós, pela sua riqueza, pudéssemos enriquecer, irmãos. E há uma coisa, um bem mais precioso do que o ouro, do que a prata: o amor de Deus, a salvação que há em Cristo. Irmãos, eu vejo cada situação, esses tempos. Agora uma pessoa me contou de uma senhora que não sabia ligar um micro-ondas. Uma senhora rica, que não sabia ligar o micro-ondas. E a empregada dela faltou lá, sei lá o que aconteceu, e ela desesperada, porque ela nunca ligou. Trazia o prato na mão dela. E a pessoa, que é parente dela, me contando, falou: minha tia, é um absurdo. Minha tia ligou para fulano, para ciclano: olha, eu estou desesperada aqui, mas fulana, não tem comida na sua casa? Tem. Por que você não liga o micro-ondas? Eu não sei. Eu falei: nossa, tem quantos anos? 100? Não, tem 57 anos. E ela está, olha o problema dela era ligar o micro-ondas, que ela não sabia. Vocês percebam, gente, como há uma distorção geral numa série de coisas, há uma frieza muito grande. Uma outra pessoa que eu conheço me contou também, eu fiquei chocado, que a mãe ficou enferma 1 mês no hospital
e ninguém foi visitar. Ninguém. Tudo por quê, gente? Porque não pode visitar. Mas na hora que a mãe morreu, que é uma pessoa muito rica, a pessoa me contou. O que aconteceu? Eles foram os primeiros que compareceram. Então perceba a frieza que tem vivido. Às vezes a gente pensa assim, olha, eu vou ser feliz quando eu... 3 pontinhos. Nós não sabemos muitas vezes o que se passa. Pessoas que moram em 25 cômodos, um casal e um filho. Estou falando de fatos reais. Gente que vive cada um no seu mundo, no seu quarto, com a sua TV, com as suas coisas, na sua internet, trancados e aquela frieza total. Irmãos que não se falam, que não se conhecem, porque viveram a vida inteira dessa forma. Largados, sem amor. Pessoas até que nós sabemos aí, que chegaram a matar os pais. Por quê? Por que será? Como eu comentava com uma pessoa, lógico, não justifica matar o pai e a mãe, mas por quê? Por que ponto chegou? Os irmãos devem se lembrar daquele caso da Susana Richthofen lá, do irmão, aquela coisa horrível que aconteceu. E há quem diga que ali por trás de tudo aquilo, havia um episódio de rejeição. Anos e anos e anos e anos e anos e anos. A gente não sabe, muitas vezes, o que essas pessoas passam. O vazio que há ali dentro. O Evangelho não é garantia, irmãos, de imunidade contra doenças. Muitas vezes as pessoas vêm até Jesus porque elas falam, olha, eu vou ser curada, tal. Sabia que a dor, a própria dor, que a própria enfermidade é um sinal de que alguma coisa não está bem em você? É um alerta que Deus colocou. Não sei se os irmãos viram um caso de uma pessoa, acho que é na Bahia, que ela não sente dor, ela teve parto, ela não tem dor, é uma doença rara que ela tem, que ela não sente dor. E com isso ela se corta, ela se machuca, tudo acontece com ela, porque ela não tem sensibilidade à dor. Ela teve parto, não sentiu nada. Você tem noção que é isso? São coisas que a gente não para pensar, né? Às vezes a gente está cansado. E o que é isso? É um sinal do nosso corpo. Está com dor de cabeça, dorme melhor, acorda. É um sinal do nosso corpo. Gente, o Evangelho veio para nos libertar. O Evangelho veio, Jesus veio para nos ensinar que nós precisamos ouvir a voz de Deus e precisamos respeitar as leis que próprio Deus colocou para nós. Como dormir, por exemplo. Como descansar. Como se cuidar. O Evangelho, irmãos, não é garantia de que Deus vai ser o nosso mordomo. Tem muita gente achando que, olha, tudo que eu pedi aí, qualquer coisa vai acontecer. Está virando, né? Virou quase uma coisa esotérica. Olha, vamos fazer tal, acontecer, ppp, e vai acontecer. Muitas vezes a gente tem ouvido testemunho de pessoas que contrariam totalmente a palavra de Deus. E depois a gente descobre a realidade dos fatos, as lamentáveis realidades dos fatos, de pessoas que contam uns testemunhos absurdos. Olha, não estudei nada na prova, o Espírito Santo me deu o gabarito, eu colei, ele colou do Espírito Santo, eu ouvi, né? Foi falando lá, 1A, 2B, 3C, umas histórias muito engraçadas, né? Se não fossem absurdas. E às vezes a pessoa, ela quer inventar coisas para ser feliz. O Evangelho não é garantia de isenção de problemas, porque no mundo nós temos aflições. A diferença vai ser como nós vamos lidar com as situações e com os problemas.
Então eu te dou alguns conselhos. Contente-se com aquilo que Deus te deu a cada dia e com aquilo que Deus tem te dado. Não tenha inveja dos outros, porque você não sabe o preço muitas vezes que a pessoa pagou para aquilo. Em Efésios 5:18 fala para não nos embriagar de vinho, mas encher-se do Espírito e falar com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantar e salmodiar ao Senhor, dar sempre graças a Ele. Você tem agradecido a Deus? Muitas vezes a gente só pede, irmãos. A nossa oração é a oração egoísta. Senhor, para minha casa, para minha vida, para o meu emprego, para mim, para ele, para mim, para ele, para minha família, meu. Quantas vezes nós temos parado para dizer, Senhor, obrigado. Obrigado, Senhor, porque eu tenho mais do que eu mereço. Obrigado, Senhor, porque eu não penso naquela pessoa que tem 2, 3 pares de sapato. Eu penso naquele que não tem os pés para colocar os sapatos. Obrigado, Senhor, porque eu tenho lá minha casa, meu teto, enquanto tem gente aí que não tem nada. Ou tem gente aí vivendo num palacete, mas sem paz. Quando você entra no lugar, você sente aquela opressão, aquela coisa ruim. Muitas pessoas vivendo uma vida superficial. Outro conselho que eu te dou é: não viva correndo atrás de coisas, achando que essas coisas vão te fazer feliz. É legal ganhar um presente, é legal comprar, mas não caia naquela bobagem de achar assim, toda vez que eu ficar triste, vou pegar meu cartão e vou comprar um monte de coisa, ficar com um monte de dívida, como eu sei gente que faz isso. E depois ele fala, para eu ficar alegre. Aí aquela alegria, né, que na hora tem e depois fica louco porque não consegue pagar. E aí é outra tristeza que a pessoa vai passar. Não vai achando que a alegria está baseada apenas em coisas. Não. Seja simples. Aprecie coisas simples da vida. Você vai ser feliz com aquilo que Deus tem te dado, no tempo dele. Lute, conquiste, estude, faça o seu melhor, mas tenha certeza que a alegria verdadeira não está em coisas. Não estão em coisas. Não estão em bens. Não estão nessas coisas. A alegria verdadeira está naquele que se coloca diante de Deus, como lemos aqui o texto, uma pessoa cheia do Espírito é aquela que começa a cantar ao Senhor, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais. É aquela pessoa que pode dizer, Senhor, obrigado, Senhor. Porque a cada dia, apesar disso, que todo mundo tem problema, uns mais, outros menos, e algumas pessoas problemas de verdade. Quando eu falo assim, eu quero dizer assim, pessoas com doenças gravíssimas. Ontem ainda uma pessoa contava pra gente, uma pessoa de 32 anos, me parece, ficou viúvo, um homem ficou viúvo, a esposa também, 34 anos, uma doença assim terrível. Irmãos, tem pessoas sofrendo com problemas gravíssimos, de doença, problemas de família, pessoas que não se falam há anos, pessoas que estão envolvidas com coisas terríveis e que não conseguem se desvencilhar delas, pessoas que têm uma aparência de felicidade, mas por dentro, quem conhece bem a pessoa sabe o que acontece lá dentro, né? Quando ela fala, olha, é tudo fachada, eu estou aqui, mas olha a minha vida como está.
não consegue ter um casamento, não consegue ter um relacionamento com os filhos, com os pais, não consegue ter amigos. Alegrai-vos no Senhor. A bênção do contentamento é uma das coisas mais difíceis que a gente tem vivenciado hoje. Você agradecer a Deus pela sua família, irmãos. Dizer também, não só para Deus, mas dizer para entre eles, olha, obrigado. Sabe aquela história de gentileza gera gentileza? Um por favor, um obrigado. Como tem faltado isso? Que Deus possa nos ensinar, irmãos, a ver o mundo de outra forma. Creio que todos nós queremos ser felizes. Todos nós precisamos dessa felicidade. E somente tendo uma vida em Deus, poderemos ter essa verdadeira felicidade. Amém? Feche os teus olhos. Fale aí você e Deus agora. Agradeça a Deus, não peça nada para Deus agora. Agradeça a Deus pela sua família, pela sua igreja, pela sua casa, por aquilo que Deus tem te dado. Talvez você esteja muitas vezes, como eu já fiz também, questionando a Deus por que de alguma coisa, por que alguma coisa não aconteceu, ou por que você está passando por alguma situação de luta. Mas agora não pense nisso, só agradeça a Deus. Enquanto o grupo vai se posicionando aqui, você vai agradecendo a Deus pela tua salvação, porque o Senhor te libertou, porque o Senhor te amou e deu a sua vida na cruz por você. O Senhor te trouxe nesse lugar. Agradeça a Deus, porque hoje eu tenho certeza que todos nós aqui pudemos nos alimentar em mais de uma refeição. Oh Pai, nós te agradecemos, Senhor, por tudo, Senhor. Pedimos, Senhor, perdão, porque muitas vezes nosso lado humano tem sido contagiado, contaminado, e nós murmuramos, e nós reclamamos, e nós lamentamos, Senhor, e nós entramos, Senhor, no mesmo tipo de comportamento do mundo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Nós te agradecemos, Senhor, pela vida que tu tem nos dado. Nós te agradecemos, Senhor, pelo nosso trabalho. Te agradecemos pelas nossas famílias. Te agradecemos, Senhor, por cada irmão aqui dessa comunidade. Te agradecemos, Senhor, porque tu tens sido nosso ajudador de geração em geração. Nosso coração nessa hora, Senhor, quebrantado, contrito diante de ti, quer dizer obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nós podemos te louvar com liberdade aqui no Brasil, porque nós podemos, Senhor, levantar as nossas vozes e te louvar, e te bendizer, Senhor, e te cultuar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos sustentado. Oh Pai, nós te agradecemos, Senhor, que o teu povo, Senhor, possa receber, Senhor, essa palavra, assim como o apóstolo Paulo afirmou que sabia ser feliz, mesmo nos momentos em que havia pouco. Que nós possamos, Senhor, aprender também a ter um coração grato a Ti.
no pouco e no muito, Senhor. Nos momentos alegres e nos momentos tristes, Senhor. Alegra, Senhor, o nosso coração. Em nome de Jesus.